Olá, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal. Nós fomos citados por certo pastor numa reunião de ceia de pastores. Nós iremos respondê-lo ao final do vídeo, amém? Nós iremos dar continuação à série que começou em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Esse é o terceiro vídeo. Assista primeiro os dois primeiros vídeos para você entender todo o contexto em que falamos, amém? Lembramos que certo pastor ele foi perguntado se o anticristo ele é um marcador profético para a volta de Cristo, e ele disse que não, que apenas é um marcador profético as manifestações do anticristo e não a pessoa do anticristo em si, amém? Então nós iremos respondê-lo conforme cremos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz explicitamente que tem que haver a manifestação do homem do pecado. As nossas respostas aqui, as nossas oposições a tal questionamento, ela não acontece por base da Igreja Cristã Maranata, pois a Igreja Cristã Maranata não sabe o porquê disso, porque ela não estuda teologia, ela não tem argumentos diante disso. A Igreja Maranata ela faz forte oposição à teologia, e nós podemos dizer que a Igreja ela está montado, podemos dizer assim, ela está em pé no ombros de gigante, né? Que Deus ele deu mestres durante a história da Igreja que escreveram coisas da parte de Deus para a Igreja, e que sim, se isolar você fica assim sem resposta. Então nós aconselhamos até que se faça essa pergunta ao pastor, para que incentive ele a estudar, pelo menos dentro daquilo que ele pensa. Amém? Então nós vamos dar aqui os questionamentos que se fazem pela doutrina dispensacionalista, que é o que se aproxima, que a Maranata crê que Jesus ele pode voltar a qualquer momento, e que eles creem também que a manifestação do anticristo ela será após a vinda de Cristo Jesus. Amém? Então nós lembramos que os irmãos que são pré-tribulacionistas, que pensam como a Maranata, eles creem que haverá um arrebatamento primeiro, que Jesus virá às nuvens, ficará às nuvens, e que a igreja será arrebatada aos céus, e que durante 7 anos aqui na terra, Israel sofrerá a perseguição do anticristo, sofrerá a grande tribulação, e por fim desses 7 anos, Jesus Cristo volta e mata o homem do pecado, mata o anticristo. Tal doutrina ela divide a volta de Jesus em 2 etapas, e ela divide a ressurreição em 2 etapas. Uma, quando Cristo vem arrebatar a igreja, e outro, na sua volta, quando ele vem para a terra lutar por Israel. E nós iremos ver se tem cabimento isso dentro de toda a Bíblia, pois logo em Apocalipse há apenas 2 ressurreições. Amém? Então nós iremos analisar o que os irmãos dispensacionalistas têm, quais são os seus argumentos em cima do tal capítulo que nós já falamos 2 outras vezes em outros vídeos. Então Paulo ele diz que o dia de Cristo, o dia do Senhor, não virá sem que antes se manifeste a apostasia e o homem da iniquidade, o homem do pecado, o filho da perdição. E não apenas uma manifestação do anticristo, mas em si, o próprio homem. Amém? Então, nós já quebramos aqui um argumento da Igreja Cristã Maranata. Amém? Mas quais são os argumentos dos nossos irmãos? Sim, são nossos irmãos dispensacionalistas. São pessoas piedosas, são pessoas tementes a Deus, são pessoas que vivem debaixo da mão de Deus. Amém? Não existe divisão entre nós, todos nós estamos debaixo do sangue de Cristo. Amém? Então, os irmãos, eles creem que esse versículo é uma mistura entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Por exemplo, irmãos, no que diz a respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui eles creem que se trata da vinda para Israel. E aqui Paulo, continuando, fala, e a nossa reunião com ele fala a respeito da primeira vinda. Então Paulo aqui inverteria a ordem, ele colocaria a volta de Israel e depois o arrebatamento. E ele continua, aqui não vos demovar na vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Nós já falamos disso no segundo vídeo, veja antes para você entender todo o contexto. E aqui no dia do Senhor, eles creem que esse dia do Senhor, ele está falando novamente a respeito já da vinda para Israel, onde a igreja ela vem com Jesus dos ares, ela após a boda do Cordeiro, segundo eles, e vem para Israel. Então, dentro desse versículo, Paulo colocaria a seguinte ordem, que a igreja de Tessalonicenses estava com dúvidas e cria que o arrebatamento já tinha chegado e que eles já estavam na iminência da volta de Deus para Israel, da volta de Jesus para com Israel. O que não
faz lógica alguma, dizendo logo em primeiro lugar. Porque se o dia do Senhor estava perto, o maior fato que o dia do Senhor está perto é que eles teriam que ser arrebatados, pois eles eram cristãos genuínos em Deus. Então não faz lógica tal hermenêutica. Nós vamos mostrar aqui que tal hermenêutica, tal modo de ver o versículo, ela é jovem. E ela surgiu recentemente. Amém? E ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, ou seja, novamente, o dia do Senhor, ou seja, novamente, a segunda volta para Israel, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E a palavra apostasia significa partida, afastamento físico, significa separação, significa também afastamento espiritual. Não é apenas um significado. Sim, deriva-se do verbo que significa partida, mas o substantivo nem sempre vai apontar o significado do verbo. E eles colocam como se fosse uma ciência exata, como se apostasia significasse apenas partida. E eles mostram até apócrifos que tragam o seguinte contexto para afirmar tal colocação. Amém? E nós iremos ver que não há nenhuma conexão bíblica entre a palavra partida e a palavra arrebatamento. Não existe. O que você pode fazer é uma inferência. O que é isso? Por a palavra de Deus significar partida, eu creio que pode ser a respeito do arrebatamento. Amém? Então eles traduzem como se essa palavra fosse um apontamento para arrebatamento. Lembrando que a palavra arrebatamento tem outra palavra em grego. Amém? Então, dizer que é uma ciência exata é negar que uma palavra, sim, ela tem substantivos que derivam do próprio verbo, mas que podem trazer outros significados. Apesar do termo, sim, significar partida, a falta de um complemento não pode dizer que isso é em si arrebatamento. Não pesa nem para o lado nem para o outro, nós iremos ver. Nós podemos dizer que nenhum pai da igreja ele deu indício a respeito de ser 2 dias a volta de Jesus. Não há nenhum escrito que comprove que esse era o pensamento da igreja de Tessalonicenses. Olha, Paulo está falando a respeito da primeira vinda, depois Paulo está falando a respeito da segunda vinda. Não há nenhum apontamento dos pais da igreja que colocam Israel 7 anos em tribulação. Amém? Não há um único indício que pode fundamentar tal ideia. Era como se eu quisesse colocar uma ideia moderna. Nós falamos que o sentido pré-tribulacionismo, Jesus voltando antes da tribulação, surgiu em 1826. Pelo menos se foi datado somente em 1826. Surgiu sim pequenas pessoas durante a história, mas essas pessoas elas foram duramente repreendidas pela ortodoxia da igreja. Nós iremos falar disso mais tarde. Amém? Então não há um mínimo indício que possa fundamentar tal ideia. Seria eu colocar uma ideia moderna em pessoas do passado. Não existe essa conexão. Amém? A não ser que o correto seria os irmãos pós-tribulacionistas disserem: eu creio que esse versículo ele se aplica a arrebatamento. Não porque os irmãos do passado pensaram assim, não porque algum pai da igreja pensou assim, mas porque o contexto que eu vejo hoje seria esse. Isso seria o mais sensato a se dizer. Que ele dissesse: olha, isso faz lógica dentro do que eu creio, dentro do que eu vejo, e não simplesmente colocar goela abaixo um significado. Amém? E nós lembramos que não há nenhum versículo explícito que o arrebatamento acontece antes da tribulação. E o que é explícito, por exemplo? Há versículo explícito que colocam a volta de Jesus após a tribulação, como em Mateus 24, que diz: logo após a tribulação daqueles dias. Amém? Então não existe nenhum versículo bíblico que dê esse tipo de pensamento. Amém? Os irmãos de Tessalônica, eles não pensavam assim como alguns pré-tribulacionistas pensam hoje em dia. Nós falamos que se o dispensacionalismo ele é verdadeiro, Deus deixou a igreja 1800, eu coloquei aqui, não, é 1800 anos no erro. Se Jesus volta antes da tribulação, Deus deixou a igreja 1800 anos no erro. Amém? Nós iremos passar aqui para outro slide.
tal tradução nunca foi abraçada de maneira majoritária. E mesmo as traduções não apoiavam a ideia de arrebatamento. Só teve tal inferência após o dispensacionalismo. Sim, houve traduções em que se colocou a palavra partida, mas a própria tradução ela colocava um indicativo, por exemplo, esse versículo se correlaciona com esse. Nós tivemos isso geralmente em Bíblias de estudo. E dentro dessas diversas Bíblias que tiveram essa tradução da palavra partidas, muitas delas, eu posso dizer no mínimo 3, elas colocaram o texto de Timóteo, onde liga partida à fé. Então, o entendimento deles era que apostasia era no sentido de abandono de fé. Ou seja, tal entendimento nem no passado teve o desejo de apontar para arrebatamento. Amém? Ainda que a palavra signifique partida e não arrebatamento. Então, tal estudo ele só ganhou notoriedade nas eras modernas. Amém? Pós-dispensacionalismo. O estudo ele é recente, a tradução não. Nós respeitamos sim a tradução sobre isso. A ligação de partida e arrebatamento foi rejeitada, inclusive por defensores de tal doutrina, professores de grego com doutorado nos Estados Unidos, eu esqueci, mas eu posso ir atrás do nome dele. Eles escreveram artigos sobre isso, de que seria forçar o texto a dizer algo que eu quero. Não seria leal com o texto aludir a palavra partida com arrebatamento. Eu posso até colocar como tradução a palavra partida, mas não aludir ele a um arrebatamento, mas dentro de uma teologia bíblica, onde todos os versículos, onde alguns versículos colocam o anticristo com apostasia, ou seja, dentro de uma teologia bíblica, dentro da lógica bíblica, durante toda a narrativa bíblica, nós podemos encontrar o anticristo com apostasia, abandono da fé. Fora outros fatos que há versículos que falam de abandono da fé nos fins dos tempos. Amém? Há algum pai da igreja que foi pré-tribulacionista? Há alguns pré-tribulacionistas que querem descer goela abaixo, que alguns pais da igreja, eles eram pré. Por causa que eles falavam da iminência da volta de Jesus. E um deles que eles tentam colocar é Irineu. Porque Irineu fala assim da iminência. E iminência, irmãos, é uma doutrina bíblica. Nós temos que estar preparados a nos encontrar com o Senhor, seja por morte, seja em vida. Mas nós sabemos que a iminência para nós, pós-tribulacionistas, ela é dentro de um contexto de sinais. E que jamais a falta de iminência no presente século ela é um apontamento para que eu viva uma vida depravada, pois se eu vivo uma vida depravada, eu não sou salvo em Cristo Jesus. Pois a Bíblia diz que se eu digo que o meu Senhor demora e vivo uma vida em pecado, isso é errado diante de Deus. Amém? Então, nenhum pai da igreja, nós podemos dizer que ele foi pré. Mas eles foram iminentes. Sim, Irineu era um, que eles dizem que apregoou a doutrina da iminência, mas ao mesmo tempo que ele apregoou a doutrina da iminência, existe um questionamento irrefutável, pois Irineu disse que no contexto de Babilônia, ou seja, no contexto da cidade do anticristo, eles colocariam a igreja em fuga, ou seja, a igreja está na tribulação e na manifestação do anticristo. Amém? Então não há nenhum pai que faz menção de 7 anos de Israel na tribulação. Pelo contrário, a maioria dos pais da igreja falam de uma vivência na era do anticristo. Fala de um milênio literal. Fala que Jesus ele vai matar o anticristo e logo depois virá um milênio literal para Israel, que é o que nós cremos e que os dispensacionalistas também creem. No milênio nós pensamos iguais. Amém? Então não existe. Sim, eles viam como turvado algumas coisas, colocavam o anticristo como papado. Sim, mas podemos dizer que todos eles criam que a igreja passaria pela tribulação. Amém? Nós podemos dizer que Justino, ele colocou como pressuposto ortodoxo. O que é isso? Ortodoxia na igreja, por exemplo. Se você for contra a Trindade, você pode ser expulso da igreja, pois a igreja pensa ortodoxamente que a Trindade é algo irrefutável.
Então, Justino ele coloca como pressuposto ortodoxo a ressurreição e logo em seguida o milênio. Não há uma distinção, sabe, entre as ressurreições e milênio. Dizer que algum pai da igreja ele foi pré-tribulacionista é aplicar um contexto moderno a pessoas do passado. Amém? Nós colocamos aqui algumas pessoas que colocaram o sentido de apostasia como sendo apostasia de fé. Isso são pessoas da patrística, que viviam no primeiro século. Amém? Então você pode dar uma pausa e ler para o vídeo não ficar muito extenso. Mas com esses exemplos nós vemos que no primeiro século a palavra apostasia ela era usada exclusivamente no sentido negativo, referindo-se ao abandono da fé, ainda que não seja colocada a palavra partida e fé, a maioria dos pensamentos elas eram colocadas como partida da fé. Amém? Nós colocamos algum texto que dão essa colocação a respeito da apostasia e fé. Amém? A palavra partida, nós colocamos um exemplo aqui. Por exemplo, se eu digo que um casal está indo no caminho e de repente eles se separaram, o que quer dizer isso? Quer dizer que aquele casal estava andando junto e eles, em determinado momento, cada um foi para um lado. E vamos supor, se eu diga a palavra certo casal era casado e eles se separaram. A palavra ganhou outro contexto. Então, é mais ou menos isso que o dispensacionalismo ele tenta inferir, é que há apenas um contexto da palavra partida. E não existe isso. Assim como Paulo ele não falou apostasia para o céu ou para Cristo, ou seja, partida para Cristo ou saída desse mundo, não acompanhou a palavra mundo, Paulo também não usou a palavra fé. Então dizer que a palavra, dizer que é uma ciência exata, incorre nesse erro de eu afirmar categoricamente de que isso significa exatamente aquilo. Lembrando que nenhum dos pais da igreja criam assim, e se esse versículo fosse arrebatamento, irmão, seria o versículo mais claro da Bíblia sobre o pré-tribulacionismo. E certamente chegaria aos nossos dias, certamente os pais da igreja escreveriam sobre isso, certamente aqueles que andaram com apóstolos escreveriam sobre isso. Haveria indícios a respeito da fé de que, olha, a nossa segurança se baseia nisso. Mas pelo contrário, dizer que igreja, pensa que Paulo ensinou isso, é colocar, podemos dizer que é como o Millard de Erickson coloca, um contrabando hermenêutico, é como se eu quisesse colocar um significado moderno numa era passada. Amém? No versículo 1, nós vemos que eles colocam, a respeito da volta de Cristo, eles colocam como sendo 2 dias ali, Paulo falando a respeito da volta de Cristo e logo em seguida Paulo falar a respeito da nossa reunião com ele. Ou seja, Paulo estaria falando primeiro do arrebatamento, primeiro da volta de Cristo para Israel e depois do arrebatamento para a igreja. Quando ele usa a expressão e nossa reunião com ele, está se referindo ao arrebatamento. Mas nós lembramos que a palavra em Mateus 24:31 diz que a trombeta ela reunirá os escolhidos. E os dispensacionalistas eles fazem essa diferença, eles creem que escolhidos ali é só Israel. Amém? E que não há diversas, eles colocam como se fossem diversas trombetas para o arrebatamento da igreja. Amém? Então eles dizem que a reunião de 1 Tessalonicenses não é a mesma reunião de Mateus 24:31, pois uma é a reunião da igreja e Paulo usou o conectivo irmãos, ou seja, reunião de irmãos, e Mateus 24 é escolhidos. Será que Paulo faria tal salada? E por que isso não chegou aos nossos irmãos da primeira era? Porque seria tão claro, irmãos. Amém? Eles colocam também como o dia do Senhor. Como se o dia do Senhor e o dia de Jesus fossem
2 dias. O dia de Jesus fosse o dia da volta de Jesus e o dia do Senhor fosse o dia da volta para Israel, o dia que Deus irá julgar os ímpios. Então, irmãos, nós vemos que sempre eles tentam dividir as coisas. E eu digo isso com muito respeito, sem ser desrespeitoso. Então, quando Paulo ele fala de dia do Senhor ali, é como se ele estivesse falando que os tessalonicenses eles já não haviam sido arrebatados e que eles estariam aguardando já o dia do Senhor, que eles tinham que colocar a esperança já nesse segundo dia. Então isso é aplicar um contexto moderno a algo do passado. Amém? É uma doutrina incerta, irmãos. Eu coloquei posteriormente, esqueci de colocar, tá aqui embaixo. Exceções ao dia do Senhor, 1 Coríntios 5:5 e 2 Coríntios 1:14. Por quê? Porque o próprio dispensacionalismo, ele diz que não há todos os versículos que apresentam o dia do Senhor como sendo a segunda vinda. Ele diz, há apenas 2 exceções, 1 Coríntios 5 e 2 Coríntios 1. Ou seja, se há exceções, não é uma doutrina certa. E já não é uma doutrina bíblica, pois a Bíblia não titubia. Perdão pela palavra, irmão. Ela não oscila. Eu esqueço das palavras às vezes devido ao nervosismo. Amém? Então, ela não oscila a palavra de Deus. Se o dia do Senhor é a segunda vinda, todos os versículos teriam que comprovar essa seria a segunda vinda. Amém? Então, entra em contradição tal doutrina. Então, eles tinham ficado e eles tinham que esperar o dia do Senhor. Era isso o pensamento deles. Então, Paulo, ele negaria, porque, como nós falamos, há muitos cristãos, há muitos dispensacionalistas que eles são, digamos assim, mais coerentes. Eles pensam que sim, a palavra partida não significa arrebatamento. Seria colocar uma hermenêutica moderna em algo do passado. Então, o argumento de Paulo, a situação para o dispensacionalista, ela só piora. Porque uma vez que o arrebatamento não aconteceu, Paulo negaria para eles o maior sinal. Amém? Qual seria, irmãos, o maior sinal que Paulo poderia dizer que a segunda vinda de Israel, de Jesus para com Israel, poderia acontecer? Qual seria o maior sinal? Seria o anticristo ou seria o próprio arrebatamento da igreja? Hoje, apesar deles colocarem como a vinda do Senhor, o arrebatamento como algo silencioso, como eles não gostam que nós falamos a palavra secreta, né? Mas como algo silencioso, sem glória, como algo simples. Mas ao mesmo tempo será notado, pois milhões de pessoas sairão da terra. Principalmente no contexto de mundo globalizado em que vivemos. Ou seja, Paulo negaria o maior sinal aos tessalonicenses. Olha, o maior sinal não é o anticristo, é o próprio arrebatamento da igreja. Jesus negaria o maior sinal em Mateus 24 para Israel. Dizia, olha, haverá guerras, rumores de guerras, haverá o anticristo, mas negaria a sua vinda. Não tem sentido, meus irmãos. Amém? Uma vez que o arrebatamento não aconteceu e os cristãos de Tessalônica ainda estão na terra, era impossível que o dia do Senhor tivesse vindo. Seria uma contradição teológica paulina. E a Bíblia, ela não se contradiz. E nós podemos nos perguntar por que há uma evidência, de certa forma, colocada como de forma central a pessoa do anticristo na grande tribulação, desde o Antigo Testamento, desde com Daniel, desde Mateus, com João, com Paulo, é colocado como uma figura central. Por que não é colocado o próprio arrebatamento da igreja? É uma doutrina que se contradiz. Amém? O conhecimento do anticristo teria um significado apenas acadêmico para os tessalonicenses, porque eles teriam que ser arrebatados, então seria algo apenas acadêmico para eles. Já que Mateus 24, o dispensacionalista crê que é só para judeu, aqui não há argumento para isso. Amém? Então, naturalmente, não é possível concluir da leitura das palavras de Paulo que a vinda do Senhor será precedida não será precedida por um único e mesmo evento, apostasia e homem do pecado.
Ou seja, tal conversa de que isso aqui é arrebatamento, isso aqui não é, isso aqui é dia do Senhor, isso aqui não é. Seria uma salada escatológica. Amém? Uma vez que o homem do pecado não estava à vista no horizonte, é possível saber que o dia do Senhor ainda não chegara. Ou seja, não é esse conceito que Paulo ele traz para os Tessalonicenses. Ou seja, Paulo ele falaria a respeito de um indicativo e negaria o maior indicativo de todos, o arrebatamento da igreja. Amém? Problema das duas ressurreições. E arrebatamento mais a vinda. Eles dizem que é apenas uma ressurreição e eles dizem que é apenas uma volta. O dispensacionalismo revisado ele já diz algo que, ao meu ver, é pior, porque ele diz que o arrebatamento é uma coisa e a segunda vinda é outra. Então, a igreja não pode clamar Maranata, ela tem que clamar Senhor, me arrebata. Amém? Então, qual é o problema de duas vindas e de três ressurreições? Porque se é uma antes, uma da vinda do Senhor, outra com a vinda de Deus para Israel, com a vinda de Jesus para Israel, e outra depois do milênio, são três ressurreições. Então, qual é o problema de três ressurreições e qual é o problema de duas vindas do Senhor? Nós podemos dizer que é a ausência de versículos claros. Não existe nenhum versículo explícito que diga antes da tribulação. Alguns aludem primeiro já. Apocalipse 3:10 diz a respeito da vinda do Senhor. Mas e as outras igrejas que enfrentam tribulação? A ponto de morrer? Porque só uma igreja eu tenho que tomar para mim e a outra não? Sendo que é a palavra igreja, não é Israel. Então, certamente, ela clarece de clareza. Amém? Como se faz teologia, irmãos? Pega aquilo que se tem de concreto. E o que se tem de incerto se cala diante disso. Não se atribui nada a ela. Não se faz uma inferência, ou se faz uma inferência e diz, irmãos, aqui é uma inferência que nós fazemos. Por exemplo, no versículo que eles creem que é o arrebatamento da igreja, não diz no que eles dizem que é o arrebatamento da igreja com a subida do Espírito Santo. A palavra de Deus não diz que o Espírito Santo vai subir. É uma inferência. Amém? Então, o que temos de concreto? Vamos analisar. O que temos de concreto é duas ressurreições. Uma dos justos e outras dos injustos. Amém? Apocalipse fala de duas ressurreições, somente duas ressurreições. E não prestam três, apesar que eles dizem que essa primeira ressurreição é apenas uma, porém ela acontece em 7 anos. Amém? Então, qual é o problema disso? O que nós temos de concreto? É que sim, há duas ressurreições, em Apocalipse está claro. Amém? Vamos analisar o que temos de mais concreto. O único lugar que menciona a ressurreição dos justos não é após uma tribulação. Não há nenhum versículo que recorra à ressurreição do justo antes de uma tribulação. A não ser que sejam inferências. Amém? Não há nenhum versículo. Vamos analisar o que diz 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Diz assim, ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, notamos o que nós temos de concreto aqui. Paulo ele diz que nós não precederemos os que dormem. Lá em Apocalipse, há algo que é um consenso entre o pré e o pós-tribulacionismo, que sim, há uma ressurreição após o tribulacionismo, onde o contexto mostra até mesmo a vinda de mártires sendo participantes da primeira ressurreição. Mas se o pré-tribulacionismo ele prega que haverá uma ressurreição antes dos 7 anos e outra depois dos 7 anos, nós precederemos os que dormem. E esse versículo de Paulo não se aplicaria para a igreja. Amém? Reflita, irmão.
Outra coisa, Paulo usa a palavra juntamente. Nós falamos já de reunião, né? De reunião de capítulo Mateus 24, de 2 Tessalonicenses 2. E aqui ele usa a palavra juntamente. Para o pré-tribulacionismo, não seria juntamente. Eles querem colocar como se fosse apenas como um lapso temporal de 7 anos. E nós podemos ver que não há separação entre ressurreição, arrebatamento e volta de Cristo. Nunca foi desassociado ou colocado etapas naquilo que nós temos de concreto. Olha só o que diz em 1 Coríntios 15. E eis que vos digo um mistério, não dormiremos todos, mas todos nós seremos transformados num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Observe. Paulo usa novamente a palavra todos e não apenas igreja. E ele não diz, haverá um outro depois para Israel. Não há 3 ressurreições para Paulo. Outra, Paulo usa o lapso temporal, piscar de olhos. Não existe piscar de olhos no pré-tribulacionismo, existe 7 anos. Amém? E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Apenas uma parcela de mortos ressuscitaria incorruptíveis. E não todos os mortos. Ou seja, a palavra juntamente, a palavra reunião, a palavra todos, nós poderíamos riscar daqui. Amém? A palavra em Mateus 24, ela fala de uma volta localizada logo após a tribulação, com a expressão logo em seguida a tribulação daqueles dias. E se Mateus 24 é para judeus, por que em Mateus 24 há iminência? Iminência é uma doutrina muito forte no contexto pré-tribulacionista. Jesus pode voltar agora, irmãos. E por que Paulo falaria de iminência? Porque Jesus falaria de iminência para judeus? Se Mateus 24 é para judeus? Ou Paulo já voltaria a falar com a igreja? E o argumento de que Mateus 24 é somente para judeus, pois era só discípulos judeus e parará, ele estava na Judéia, e há contextos geográficos da Judéia, sim, nós concordamos que certa parte é para judeus. Mas por que Paulo falaria? Porque Jesus falaria de iminência, falaria, olha, estejam atentos, olha, vai acontecer assim, iminente. Mas Jesus, o próprio Jesus, que falou de iminência, falou ao acontecer todas estas coisas, e não somente uma delas, mas todas estas coisas. Por isso, eu creio que o Apocalipse é para algo futuro, Mateus 24 é para algo futuro. Nós que falamos, olha, vai acontecer rumor de guerra, terremoto, é Jesus voltando, e a Bíblia diz assim, ainda não é o fim. Mas Jesus diz, quando vocês virem acontecer todas estas coisas, por isso que a linha que eu adoto da visão de Apocalipse é a visão chamada futurista, que o Apocalipse é para algo futuro, os selos serão rompidos futuramente. Por quê? Porque todas estas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Não é apenas uma delas, mas é todas. Amém? Então, Jesus, ele negaria em Mateus 24, novamente, os maiores dos sinais em detrimento de um sinal secular, que seria o anticristo. Negaria o arrebatamento da igreja, que seria o maior dos sinais, para colocar o anticristo no centro. Que valor teria Paulo em alertar a igreja? Que valor teria Paulo a alertar os Tessalonicenses sobre o anticristo? Que valor teria João a alertar as igrejas sobre o anticristo? Se é um evento posterior à partida da igreja, não teria valor nenhum. Seria apenas para os judeus. Porque nós estaríamos com Cristo celebrando as bodas do Cordeiro, teria um significado apenas para os pós-tribulacionistas, que segundo, para quem ficar na grande tribulação, que segundo eles estariam sem o Espírito Santo aqui, ou segundo a linha revisada, apenas com operações reduzidas do Espírito Santo. Nós vemos altas contradições, meus irmãos. Nós podemos nos perguntar, onde está o arrebatamento de Mateus 24? Os pré-tribulacionistas, eles creem que está em algum momento onde se diz, e esse evangelho será pregado em todo o mundo antes do tempo do fim. Eu esqueci a expressão exata. E nós entendemos que esse tempo do fim é o desencadeamento de todas essas coisas. Nós cremos que sim haverá um grande derramar do Espírito Santo antes mesmo da tribulação, para nos empoderar a levar o Evangelho de Deus. Nós podemos fazer um vídeo a respeito mais tarde, sobre as provas bíblicas sobre isso. Mas onde está o arrebatamento de Mateus 24? Eles dizem que está em algum lugar ali, antes dessa colocação que nós colocamos. Onde está o arrebatamento em Apocalipse? Eles não sabem dizer. Alguns dizem em
Apocalipse 3:10, mas entraria em contradição, pois há outras igrejas depois. Alguns colocam como os 24 anciões, mas não é algo explícito. Alguns colocam como se tivesse em algum lugar do capítulo, entre o capítulo 4 e o capítulo 5. Não dizem onde. E alguns colocam no capítulo 19, que é pós-tribulação. Não há arrebatamento antes da tribulação de forma clara. Amém? Não há retirada do Espírito de forma explícita. Nós colocamos aqui o que nós falamos de malabarismo maranático. Essa palavra não existe, né? Quem assistiu o vídeo a respeito da EBD, nós colocamos a hermenêutica maranática como se fosse uma hermenêutica própria da Maranata. Nós podemos dizer que a Maranata, ela tem uma visão escatológica que é só dela. Ainda que alguns pequenos grupos possam abraçar de certa forma, mas a visão como a Maranata enxerga é só dela. Porque a Maranata, ela mistura um pouco de dispensacionalismo, ou seja, Jesus volta antes da tribulação, com historicismo. O que é historicismo? Eu creio que o livro de Apocalipse ele se cumpre durante o tempo. Por exemplo, em tal ano aconteceu tal coisa, isso foi o primeiro selo. Em tal ano aconteceu. E nós lembramos que o maior representante do historicismo é uma seita. Amém? Segundo a teologia, não sendo ofensiva. Amém? Ou seja, é uma mistura de crenças que nós podemos questionar qual é a fonte disso. Nós falamos tudo isso, irmãos, e nós respeitamos. Eu quero reafirmar algo aqui. Eu respeito todos os meus irmãos dispensacionalistas. E eles têm materiais que são muito bons e aos meus irmãos que são dispensacionalistas, eu respeito totalmente. Amo-os em Cristo. Existem livros que são muito profundos, dispensacionalistas. Amém? E sim, há muita lógica no dispensacionalismo. Nós não queremos dizer que não há nenhuma lógica. Mas nós queremos dizer que a Maranata ela faz um malabarismo escatológico que desrespeita toda a história do cristianismo. Amém? E algo que é uma característica de seita, o que é? Uma escatologia única. Amém? Nós não sabemos onde se pegou a referência a respeito da escatologia da Maranata. Eu creio que foi de lugar nenhum, pois a mesma aborrece a teologia. Irmãos, que argumentos há que Cristo volta na quarta trombeta? Nenhum. Amém? Na quinta trombeta, há algum indicativo de que seria a manifestação dando início ao anticristo? Não. Nós vemos no primeiro selo, onde a Maranata crê que é a igreja, o cavaleiro branco, trazendo paz, como se fosse paz. Nós cremos que é o anticristo, pois a palavra nos alerta, olha, quando vocês ouvirem paz e segurança, olha, irmãos, cuidado. E nós lembramos que o anticristo ele trará um tratado de paz. E isso é colocado como se fosse Jesus na igreja Maranata, o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Sendo que os outros 3 cavaleiros do Apocalipse eles são terríveis e Jesus não anda mal acompanhado. Amém? Então não se sabe. Então ele mistura o mestre do historicista. Ou seja, as trombetas elas já tocaram. E nós já falamos, já tecemos uma crítica no segundo vídeo sobre isso. É uma mistura de historicismo com dispensacionalismo. Nós já falamos a respeito dos 4 cavaleiros. Irmãos, os historicistas eles têm argumentos sobre os selos. A Maranata só foi até hoje, só falou até hoje, até o 4º selo. Ou seja, ela não explica a razão da sua fé. Mas é a revelação. Se você quiser crer, você pode crer. Se não, amém. Se você não crer, você está desrespeitando o próprio Deus. É muito fácil explicar assim. A Maranata nunca mostrou nada além do 4º selo e além da 4ª trombeta. O que vai sobrar, irmãos, para a época do anticristo, da 5ª trombeta para frente, sendo que nem mesmo os selos se cumpriram e há um conectivos temporais que João usa para que os selos possam vir depois das trombetas. Irmãos, a consequência da união de historicismo e dispensacionalismo é ser perdido escatologicamente. Não há uma razão. Amém? O problema da interpretação alegórica é esse, meus irmãos. Que você pode afirmar algo com pressuposto de revelação, ainda que desonre o texto. E a pessoa que não crê, ela está negando o próprio Deus, pois é uma revelação. Amém?
Irmãos, há uma única evidência forte a respeito do Apocalipse 3:10 e a passagem de Tessalonicenses, que fala da ira. Mas o que nós cremos sobre esse versículo é que sim, nós estamos livres da ira de Deus. E que sim, nós passaremos pela tribulação e que nós seremos guardados nela. Assim como Deus não poupou Israel do Egito das pragas. E algumas das pragas, sim, elas tiveram consequências no povo judeu, mas nem todas. Nós cremos nisso, irmãos. A proteção de Deus sobre nós. O Deus que capacita a passar por momentos difíceis. Amém? Sobre 2 Tessalonicenses nós já falamos, a Maranata não tem argumento em razão de não estudar teologia. Capaz de pegarem argumentos aqui. Pois o pastor, ele me citou no púlpito. Amém? Então, irmãos, nós podemos dizer... O que o pastor falou? Perdão, deixa eu voltar aqui. O que o pastor falou? Irmãos, existe um pregador na internet que diz que não houve pessoas falando a respeito da volta de Jesus iminente antes de Darby. E Darby em 1500 e pouco. Ele coloca Darby vivendo em 1500 e pouco. É um pastor que fez teologia. E Darby não viveu 1500 e pouco, ele viveu 1800 e pouco. Então, em primeiro lugar, o argumento dele já está errado. E que sim, todos os livros históricos eles colocam isso, irmãos. Que sim, houve pequenas pessoas e que esses grupos foram rejeitados durante a história. E que sim, o único que sistematizou, coloquei pessoas antes de Darby, porém eles eram contemporâneos de sua época, vivendo pouco tempo antes de sua época. Mas o único que sistematizou o dispensacionalismo foi Darby. Darby pode-se dizer que é o pai do dispensacionalismo. Amém? Segundo ponto que o pastor ele coloca como a quarta trombeta. E ele diz, criticando a quarta trombeta, há outros grupos que têm pensamentos diferentes da quarta trombeta, o nosso é esse, tá tudo bem. Ou seja, não dá argumento algum a respeito da sua fé. Lembrei. Ele diz que a respeito da volta de Jesus iminente, há grupos que falam desde 400 e pouco, porém não cita sua fonte. Eu posso citar as minhas fontes. História do Cristianismo, de Philip. Eu esqueci o segundo e terceiro livro, eu posso colocar depois na descrição aqui. Sim, irmão, foi com Darby, em 1800, é uma doutrina moderna. Amém? Então é isso, meus irmãos, grande abraço, fiquem com Deus. Esse é o penúltimo vídeo, irmãos, do canal. Nós gravaremos apenas mais um vídeo. Grande abraço, fiquem com Deus.